Você pode não ter aprendido que errar faz parte do processo e que o fracasso foi uma tentativa de fazer algo. Você pode não ter concluído, mas você ao menos teve a iniciativa de começar. E quando você não consegue nem iniciar, você se sente tão travada para fazer algo que você sabe que é o melhor para você, para a sua vida, e ainda assim você não consegue sair do lugar. Parece que tem uma parede invisível, uma barreira te impedindo de avançar, te impedindo de conquistar aquilo que você mesma já planejou na sua mente, uma ideia que você teve, uma vontade que você tem, um sonho que você quer realizar. E parece tão distante. Eu preciso te dizer que eu já vivi nesse ciclo de começar ou ter uma ideia, querer iniciar e sentir sempre travada. E isso é uma repetição, um ciclo que vai cada vez mais trazendo uma frustração. Você se sente incapaz. E sabe, isso pode ter sido uma falta de estímulo, de incentivo que você deveria ter tido, ter aprendido ao longo da sua vida, desde a sua infância. E talvez essa seja uma falta para você hoje como adulta. Mas quando se é criança, o pai, a mãe, o educador ainda pode resolver ali com aquela criança, aquele adolescente. Mas você hoje é uma mulher adulta e precisa que isso seja uma realidade. Você mesma precisa avançar. Sabe que o passo tem que ser dado por você. Então você não vai esperar que outras pessoas digam isso a você. E às vezes você até já ouviu de alguém o quanto você pode. Como eu vejo você nessa situação, às vezes a pessoa enxerga isso em você, mas você mesma não enxerga ou você não encontra o incentivo correto para isso, para avançar, para fazer. Mas o que eu quero trazer para você nessa conversa é o que eu fiz ao longo dos anos para então romper esse ciclo de sempre dar de frente com essa barreira e não conseguir transpor. Por muito tempo eu esperei, não era talvez conscientemente, mas eu esperava que isso viesse de outras pessoas, que isso viesse de um pai quando não estava mais com o meu pai. Eu esperava que viesse talvez do meu esposo, talvez do meu chefe, do meu líder, e não vinha. Ou se vinham, pareciam palavras vazias, pareciam que só me causavam uma pequena emoção. Você sente que às vezes você ouve uma frase de incentivo, de motivação, um vídeo motivacional, e você sente uma empolgação em fazer, vou lá e vou fazer. Agora eu faço minha inscrição na faculdade. Agora eu vou começar esse negócio que eu sempre quis. Mas se você estiver só com a empolgação, ela não dura muito. No outro dia você já acorda com o mesmo desânimo, você já acorda olhando para si mesma e não se sentindo capaz. Então, não se baseie assim, não se apegue à empolgação. Você precisa de uma coisa mais concreta do que só uma empolgação que é passageira. Você precisa estar firmada. O que você precisa é uma base, uma firmação. E isso você vai construindo, sim. Então, uma primeira coisa é você não esperar dos outros. É você mesma ter a atitude de ir e buscar o que você quer, para você viver algo melhor, para você romper esse incentivo, esse primeiro passo, ele tem que vir de você. E algo que eu aprendi, então,
é mudar o modo viver passivamente e esperar pelos outros para viver num modo de desafio. Hoje, essa geração, eu vejo muitos meus filhos falando de desafios e temos que ter muito cuidado em relação aos desafios para você que é pai e mãe. Mas para eles hoje é muito mais comum, é uma realidade, e talvez você, essa mulher hoje madura e na nossa época não ouvia-se tanto desafio, parecia assim que desafio era somente para coisas muito grandes. Mas nós enfrentamos desafios todos os dias da nossa vida. Então você aprender que você está num modo desafio e se colocar num modo desafio todo dia. O que é que te desafia hoje? Ocupe-se disso. O meu desafio hoje é talvez começar uma leitura de um livro e ir até o fim. O meu desafio pode ser começar um devocional e ir até o fim. O meu desafio pode ser criar uma rotina na minha família, na minha casa com os meus filhos. Ocupe-se disso. Não viva de um modo passivo esperando pelos outros, mas esteja nesse modo, nesse movimento, porque esse movimento ele vai te tirar do desânimo. Então não fique parada, movimente-se. Eu comecei a me movimentar em minha vida, então eu vou começar o meu devocional, minha vida com Deus. Eu vou começar a fazer desse chão para onde eu vou andar agora. Então eu vou ter uma vida com Deus, praticar mesmo uma vida com Deus. Eu vou olhar para os meus filhos encarar mesmo a maternidade como um desafio para que eu me supere cada dia mais. Eu vou ser uma ótima, excelente mãe, uma boa mãe. Em relação ao esposo, eu vou ser uma boa esposa. Esse é o meu desafio hoje. Estar sempre nesse modo de desafio, sempre nesse movimento. Isso vai te tirar desânimo, isso vai te ajudar a avançar. Então, comece a se colocar nesse modo. Comece na sua mente a ser transformada desse jeito. Eu gosto muito da passagem da Bíblia que fala sobre o renovar a sua mente. Na psicologia é usado como uma reprogramação mental. O que os estudiosos colocam, como essa reprogramação mental, os cientistas, quem estuda a mente, coloca a pessoa precisa de uma reprogramação mental, talvez, para superar os desafios. Mas você pode, a palavra de Deus, que ela já nos ensina essa base, o renovar da sua mente. Então começa a mover a sua mente nisso, não só o seu corpo, coloque-se em movimento no corpo, mas também na sua mente. Então, quais são as afirmações que você precisa para hoje, que talvez você deveria ter tido lá na sua infância, lá na sua adolescência, na sua juventude? As afirmações do tipo, você consegue, você é capaz. Você não tenha escutado isso durante a sua vida, mas não é isso que te define. Você é filha de Deus, tem Jesus no seu coração? Então você pode ouvir as palavras do próprio Deus, o próprio Criador, que te fez, que te formou, que te conhece, que colocou todas as habilidades que você tem, os talentos, os dons, e você pode usar tudo isso para que você alcance essa vida melhor. Então comece com essas afirmações de quem você é, buscando no Senhor. Foi o que eu fiz. E eu deixei aqui para você, no link, na descrição, um PDF para que você baixe e comece a praticar essas afirmações com base bíblica, com princípios bíblicos. Tem coisas que nós ouvimos muito e tomamos por pequeno ou por muito comum, mas as afirmações que nós mais conhecemos, eu já vi várias mulheres com tatuagens escrito forte e corajosa. E você pode tomar posse de começar por aí. Lá em Josué, aquele que Deus fala para o próprio Josué para ele ser forte e corajoso, porque ele estava diante de um grande desafio.
desafio de liderança, o desafio de levar aquele povo. E você pode estar diante de um grande desafio e talvez o que você ouça é que você não é capaz, que esse desânimo tomou conta, que você não consegue, mas apodere-se da palavra de Deus, apodere-se do que o Senhor diz para você, que você pode ser forte e corajosa, que você consegue, que você alcança. Então esse movimento de renovar a sua mente, ele é o que vai te fazer avançar. E crie uma rotina para que você faça isso todos os dias, seja na manhã, seja ao dormir, seja quando você estiver um tempo à tarde no seu horário de descanso, no meio do trabalho. Mantenha isso em sua mente, essas palavras de afirmação, esse movimento da sua mente, esse renovar da sua mente. Uma outra coisa para que você fique nesse modo desafio é você se colocar em ambientes que vão te levar a isso. Eu sei que nós fugimos disso, o nosso cérebro ele quer nos proteger, ele quer que você fique confortável. Então ele não quer que você tenha um confronto. Mas quando você se coloca nesse ambiente, e às vezes pode ser tão simples, pode ser algo comum, como se você estiver em uma reunião da igreja, por exemplo, e alguém pede para que alguém comece algo, seja a primeira pessoa a levantar a mão e dizer, eu vou fazer, eu vou responder essa pergunta. E tenha em sua mente que muitas vezes expor uma vulnerabilidade, por exemplo, você dá uma resposta e tudo bem essa resposta não ser a certa, você expõe uma vulnerabilidade de que você não sabe, né, que você não está correta. Isso traz um desconforto. Mas é nesse momento que você tem os aprendizados, então se coloque nesse lugar, nesses ambientes que te geram um desafio, que cause esse incentivo, esse estímulo em você. Onde você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, não fique ali sendo a pessoa que sempre espera pelos outros, sempre espera a atitude de outra pessoa, mas tenha você essa atitude de se colocar em desafio. Alguém propôs algo a você, diga, eu me comprometo e vou fazer, mesmo que seja um grande desafio para você. Então foram esses 2 maiores passos em que eu dei para estar aqui hoje conversando com você. Foi realmente colocar-se em movimento, trabalhar a mente nesse modo de desafio e se colocar em ambiente, se coloque em comunidade. Não se isole. Às vezes dentro da sua própria família, nossa tendência é nos isolar. Eu não quero ser confrontado com aquela pessoa. Tem um temperamento tão diferente do meu, tão confrontador que eu quero evitá-la. Pelo contrário, vá e não colocando você como que se torna uma pessoa arrogante. Não é sobre arrogância, não é sobre prepotência, mas é sobre se colocar em um lugar em que você está em aprendizado, você está em crescimento. E esse crescimento ele vem desses desafios na vida. E que a cada momento você saiba que você não está só. Se você pensou aí em relação à sua infância, sua juventude e sentiu que esteve só por muito tempo, saiba que você não estava só. Em todo momento nós temos o Senhor ao nosso lado. E por mais que você não tenha percebido, pare para pensar um pouco e perceba mesmo diante dos desafios, dificuldades, algo que você viveu, de como você superou e hoje está aqui, saiba que você não estava só. E quando você vai para a palavra de Deus, quando o Senhor mesmo fala com você, você vê que toda essa mentalidade, toda talvez uma dor que você tenha, da sua infância, da sua juventude, vai sendo curada. Isso são curas, sabe? Estar em movimento também é como uma cura para você, para sua alma, para sua mente. Então se coloque nesse lugar. Me deixe saber nos comentários qual é o tipo de desafio que você tem enfrentado, que você tem se colocado ou que você vai se colocar a partir de agora. Se você não é inscrita, inscreva-se. Eu sempre trago para você essas conversas. Deixe o seu curtir e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!